Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a modelo Amanda Gomes. Nessa maquiagem eu trouxe um embelezamento facial, né? E nos olhos trouxe um esfumado numa intensidade um pouco mais alto, com um toque de cor. Espero que gostem, vamos lá para mais um tutorial. Fazendo uma análise facial rápida na Amanda, podemos observar que o rosto dela tem um formato um pouco mais ovalado, ela tem marcações assim bem definidas no rosto, o nariz é um pouco mais proeminente. Em relação aos olhos, o canto interno é um pouco mais aprofundado que o canto externo, tem um pouco de inchaço de pálpebra e o olho esquerdo, ele é um pouco mais fechado que o olho direito. Tem essa simetria aí para trabalharmos. Comecei limpando e higienizando a pele com o tônico da BioAge. Esse tônico é um dermocosmético, então ele faz uma limpeza mais profunda, né, dentro dos poros. Passei por todo o rosto, inclusive pálpebra móvel, retirando aquele excesso de oleosidade, aquela sujeirinha que fica, né, ao longo do dia. E após o tônico, já vim fazendo uma esfoliação mecânica com a gás e água termal. Vocês já sabem que eu faço isso há muitos anos. Retira aquele resíduo de célula morta, aqueles cravinhos, aquela aspereza da pele. Após essa leve esfoliação, eu sempre venho com um fluido hidratante por todo o rosto. Esse é da BioAge e tem uma boa absorção na pele. Eu aplico com o Dual Fiber, mas pode ser aplicado borrifando. E agora, para finalizar a preparação de pele, eu uso o hidratante facial da Catherine Hill. Estou usando esse hidratante porque ele é leve, muito fluido e a Amanda, ela tem o centro do rosto com mais oleosidade, é uma pele mista, né? Então, esse hidratante, ele vai ser absorvido rapidamente pela pele. Para a uniformização da pálpebra e como base de sombra, eu usei o corretivo D3 da Kryolan Dermacolor e eu aplico ele esfumando com um pincel sintético, né? Bem fofinho, e eu vou esfumando ele por toda a pálpebra, para não ficar nenhuma marcação. E se precisar, ainda uso a esponjinha. Escolhi essa tonalidade porque tem a tonalidade de pele da Amanda, né? Não tá exatamente no mesmo subtom, mas tá na mesma intensidade de cor. A estrela desse esfumado será um pigmento prensado da MAC com fundo avermelhado. Então, para compor esse esfumado, todas as sombras usadas serão de nuances avermelhadas. Essa primeira sombra é a Soft Brow da MAC, que é uma sombra mineral, fácil de esfumar e com fundo avermelhado. Eu uso um pincel fofinho, né? Do tamanho que se encaixe no côncavo da Amanda. E eu sempre seguro um outro pincel limpinho, caso eu precise suavizar alguma borda, dar algum acabamento. Então, eu sempre fico com um pincel ali limpo próximo, tá? Faço ali o final do côncavo, dividindo o côncavo em 3, eu fiz aí 2/3 do côncavo e após o esfumado eu levanto essa sombra, eu jogo ela para fora com o outro pincel. Para começar a construção do esfumado é necessário observar o formato de olho da cliente, as profundidades, as projeções desse olho. Por quê? Porque a sombra, o efeito de luz e sombra que nós conseguimos com a maquiagem, ela realça alguns pontos e você consegue disfarçar outros. Então, é bem interessante fazer essa análise. Essa segunda sombra é a Swiss Chocolate, também da MAC, e eu aplico ela abaixo e um pouco mais para dentro. Então, ela vai ficar abaixo da primeira sombra e sempre esfumando muito bem as bordas, tá? Eu uso leves batidinhas, movimentos de rotação bem pequenos e sempre jogando, suavizando aquele leve resíduo de sombra para a direção do final da sobrancelha, né? Levemente na diagonal, tá? Ela tem um espaço lateral ali um pouquinho mais proeminente, então esse esfumado na diagonal, ele vai embelezar ainda mais esse olhar, ele vai levantar ainda mais. Por quê? Porque a Amanda tem uma profundidade no canto interno dos olhos. Essa região nós vamos iluminar para trazer uma projeção um pouco maior. E essa região externa eu quero levantar, realçar esses olhos, né? Chamando atenção para essa região. Após a aplicação da segunda sombra, eu vou vir com a terceira sombra. Essa é a Brow Doll.
da MAC. E aí eu vou esfumar levemente na diagonal, deixando ela um pouco a mais abaixo da segunda. Venho esfumando, sempre pego o pincel da sombra anterior, retorno para construir um esfumado limpo. No canto interno dos olhos eu vou aplicar esse pigmento prensado da MAC. É uma sombra levemente rosé, bem iluminadora, né? Tem um brilho muito bonito. Eu aplico com os dedos, aplico com os dedos e eu já vou esfumando com a ponta dos dedos para o côncavo. Como sombra de transição, eu vou aplicar esse pigmento prensado da MAC. Esse pigmento tem o fundo bem avermelhado, né? É um rosa chá bem esquentado. E ele vai se misturar muito bem com as outras tonalidades de sombra, porque tem a mesma intensidade de cor, tem a mesma nuance. Então, para eu ter esse acabamento, eu tive que vir com 3 sombras marrons por isso, para que tudo se unisse em perfeita harmonia. E abaixo da sobrancelha estou aplicando uma sombra iluminadora, essa da Laura Mercier, e ela também tem o fundo levemente rosado, mas assim, é bem mínimo. Venho com um lápis marrom na raiz dos cílios e eu sempre aplico esse lápis levemente na diagonal. E depois eu venho esfumando com o pincel pequeno. Mas eu aplico na diagonal para que esse marrom ele se una com o esfumado feito anteriormente, para que esse olho ele se levante ainda mais. O olho dela não é caído, mas podemos realçar ainda mais, tá? Então eu venho, esfumo muito bem, sem deixar linha, sem deixar marcação, e após o marrom eu venho com o preto abaixo do marrom, bem rente à raiz dos cílios esfumando. Isso cria uma intensidade muito bonita para o olhar. Esse lápis preto que eu estou usando é o Mega Impact da Avon. Ele é um lápis em silicone que se esfuma muito bem. Mas, se por acaso você deixar ele secar, coloca uma gotinha de silicone ou de diluidor na sua mão, dá uma umedecida no pincel e vem esfumando. Ele vai se diluir novamente, ele vai criar um efeito de esfumado muito bonito. Então, é um lápis que eu uso muito e dá um acabamento muito legal. E olha só como ficou o preto, o marrom se unindo com as sombras, né? As nuances do final dos olhos. Dá um efeito muito interessante esse esfumado com essas duas intensidades. Esse cílios escolhido é um cílios alongado, então a parte externa é maior que a parte interna, porque eu quero chamar a atenção para a parte externa, do meio para o final dos olhos. Então, ele é um cílios alongado. A cola que eu uso é a cola Duo. Sempre espero secar um pouquinho antes de vir para os olhos. Nunca venha com os cílios com a cola muito molhada, porque vai ficar escorregando e vai ser bem mais difícil a colagem, sabe? Para fazer a limpeza abaixo dos olhos, eu gosto de usar o hidratante da Catherine Hill. Mesmo que eu usei na pele, eu coloco um pouquinho no algodão e eu venho fazendo a limpeza. E na hora de fazer essa limpeza no final dos olhos, eu sempre seguro um pouquinho na olheira, para que essa pele não se desloque. Agora vou começar a preparação da pele. Começo pingando uma gotinha da blindagem da Catherine Hill na testa e nas bochechas e espalho por todo o rosto com as mãos. Não esqueço de nenhum lugar, principalmente perto da boca, abaixo dos olhos, na aba do nariz. Sempre esfumo por todo o rosto esse produto. Espalho por todo o rosto esse produto. Estou testando as tonalidades de base no rosto da Amanda e durante todo o vídeo eu esqueci de apagar a luz que ficava em cima dela. E é uma luz 3000K, uma luz extremamente amarela. Vocês podem ver como a testa dela, alguns pontos da lateral e nariz está até esverdeado. Mas isso está acontecendo porque eu esqueci de apagar essa luz abençoada, né? Eu aplico a base por todo o rosto. Essa base eu fiz uma mistura com 2 bases da Catherine Hill. A base de média cobertura da Lessa e a base de alta cobertura. Por quê? Porque a pele dela é mista, então tem uma oleosidade no centro. E a base de alta cobertura, ela é muito boa para pele oleosa. Só que eu queria deixar essa base mais leve, né, com um aspecto mais leve, então eu misturei as duas e ainda coloquei uma gotinha de blindagem. Gente, olha como a esponjinha tá verde. É uma esponja amarela, mais alaranjada, mas ela tá verde por quê? Porque a luz está refletindo em cima da Amanda. E eu realmente esqueci.
Olha que erro mais primário. Mas vamos lá, vamos dar continuidade porque a maquiagem ficou bem legal. Apliquei com o pincel língua de gato, né, para dar uma boa espalhabilidade, entrar bem no poro. E eu venho sempre tripidando com a esponja. Tem que tripidar muito bem para que essa base, ela entre, ela grude dentro do poro. Olha, gente, a diferença perto do queixo ali e na testa tava muito verde no vídeo. Mas eu não queria perder esse tutorial porque eu achei que ficou tão legal o resultado final. Mas olha a cor da esponjinha, super verde. A Amanda tem uma profundidade no canto interno das olheiras, mas ela não tem aquela olheira contrastante, aquela olheira com cor. Então eu vim com o corretivo A2 da Catarina Hill e eu vim esfumando esse corretivo, esfumando para ficar com um aspecto mais fino, sem excesso de produto, sem resíduo. Vou esfumando, dando batidinhas para entrar muito bem na pele, tá? Essa parte da aplicação com o pincel eu aprendi há muitos anos atrás, eu acho que uns 8, 9 anos atrás, com a Brigitte Calegari. E eu fiquei apaixonada no acabamento que fica. Fica muito mais fino, realmente. E desde então é a minha forma preferida de aplicar corretivo nas olheiras, independente se é um corretivo camuflador, um corretivo líquido, um corretivo da Kryolan, por exemplo. Eu sempre aplico esfumando. Dando batidinha, esfumando. E aí o resultado fica muito mais fino. Visivelmente parece que nem tem corretivo nessa área, para vocês terem uma ideia. Na iluminação do nariz, eu aplico esse corretivo bem fininho, do meio para baixo. E entre os olhos e entre as sobrancelhas, eu aplico ele com o pincel, dando amplitude, até mesmo nas laterais, tá? Para parecer aparentemente maior essa região. Antes da selagem, eu volto com o pincel, dou mais uma batidinha, faço a selagem abaixo dos olhos. Esse retorno é para garantir que não fique nenhuma linhazinha e eu não sele essa linha, porque depois não tem quem tira isso, né? Estou usando o pó fixador da Catarina Hill e nesse pó fixador eu misturei um pouquinho de pó de noiva. Esse produto saiu de linha, mas esse pó de noiva é um pó iluminador, né? Ele tem algumas partículas de brilho douradas. Aqui no nariz eu estou criando um efeito de luz e sombra. Eu estou aplicando o iluminador da Kiko Milano entre a sobrancelha e entre os olhos. Para o contorno facial, eu usei a cor Ebony e a cor Pecan da Maquiê. Misturei os dois e vim aplicando com um pincel bem fofinho. Um pincel de cerdas naturais. Por quê? Porque fica com um efeito mais esfumado esse produto. E após a aplicação na lateral e a aplicação na têmporas, eu venho esfumando ainda mais com uma esponjinha. Gente, olha como a esponjinha tá verde. Esse contorno ficou, essa mistura ficou num tom bem próximo do tom de sombra da Amanda. Eu quero fazer um vídeo lá no meu Instagram sobre as tonalidades de sombra de cada fototipo, né? Eu acho que tem muitas pessoas que têm dúvida nessa questão ainda, tá? Mas tem alguns macetes, algumas dicas que facilitam demais na hora de decidir. Me dá muito exemplo, né? Nessa parte aqui, perto do queixo, pra parte da testa, gente. Olha como a luz amarela influencia na maquiagem. Pra vocês terem uma ideia, até a roupa que eu uso influencia na maquiagem, vocês acreditam? Agora, peguei um blush, né? Esse blush é da paleta Lip Rouge da Kryolan, que é uma paleta de blush e batom. Para o contorno do nariz, eu estou trabalhando com luz e sombra. Vocês já viram anteriormente que eu apliquei o corretivo da tonalidade mais clara no centro do nariz, na parte de baixo, e entre a sobrancelha e os olhos, eu espalhei esse corretivo para a lateral também. E também vim com o Panchique iluminador da Kiko Milano, dando uma iluminada entre os olhos e entre a sobrancelha para criar um certo distanciamento. Apliquei o mesmo corretivo, né, a mistura do Ebony com o Pecan da Maquiê, do meio para o final do nariz, e eu estou esfumando muito bem com a esponja, para que esse corretivo se assente muito bem e não fique
marcado. Gente, não dá para deixar corretivo de nariz marcado. Venho novamente com o corretivo. Na hora da aplicação, vocês viram que eu fiz uma linha na ponta e entre os olhos eu espalho bastante para a lateral esse corretivo. Por quê? Porque eu preciso de uma amplitude nesse início e um afinamento na ponta para equilibrar as medidas, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com equilíbrio. E olha só como já traz um equilíbrio para esse nariz, só que sem marcar, né? Fica bem suave. Antes eu tinha selado só abaixo dos olhos. Agora eu vou finalizar a selagem com o mesmo pó da Catherine Hill. Finalizo a selagem do rosto por completo, inclusive nas partes de contorno, luz, sombra, blush, tudo. É o rosto inteiro mesmo. Vou selar com a esponjinha, né? Vou pressionando, deixando o rosto bem sequinho. E se precisar depois é só dar um polimento com o pincel Dual Fiber, um pincel de pó, retirando o excesso de produto, né? Passo por cima do contorno do nariz, aplico bem, ele vai dar uma leve diminuída na intensidade de contorno, tá? Mas isso é bom, fica mais natural, né? Visivelmente mais natural a pele. Venho com o iluminador, aqui eu vou usar o mesmo iluminador que eu iluminei abaixo da sobrancelha, o iluminador da Laura Mercier. Vou esfumando, ele é um iluminador com partículas bem micronizadas, sabe? Não tem aquelas partículas de brilho muito grandes, que parece glitter até, né? E aí eu venho contornando o lábio superior e novamente no nariz. Faço um pontinho de luz na ponta do nariz. Aqui na linha d'água, eu usei o lápis marrom. Estou amando usar marrom na linha d'água ao invés do preto. Acho que dá um pouco mais de leveza no olhar. Eu borrei um pouco da raiz dos cílios e eu venho esfumando esse lápis. E para fazer a selagem desse lápis, eu usei a sombra Swiss Chocolate da MAC. E na borda dessa sombra, eu usei a Soft Brown, tá? Esse lápis marrom é um marrom bem intenso, é um marrom quente. E eu faço o esfumado desse lápis unindo com a parte de cima. Sempre dá um bom acabamento no cantinho externo dos olhos, para unir a parte dos cílios superiores com os cílios inferiores. Agora, na linha d'água superior, eu usei o lápis preto e eu gosto do lápis Mega Impact da Avon para isso, porque ele não carimba na linha d'água. Ele seca e ele gruda, independente se a cliente chorar, independente se lacrimejar, ele não vai sair, não vai se deslocar daí. Para acabamento da raiz dos cílios, usei o delineador líquido, eu passo em um olho e eu já esfumo enquanto ele tá bem molhadinho, né? E aí depois eu passo nos outros olhos. Nunca passo para depois esfumar nos dois olhos juntos, porque depois que seca é bem difícil retirar a marcação desse produto. Esse delineador líquido é bem pretinho opaco, ele é à prova d'água e eu uso ele sempre para dar acabamento na raiz dos cílios, para ficar um efeito bem preto, sem aparecer aquela linha de silicone, né? O rímel que eu estou usando é o rímel à prova d'água da Maybelline, é o de sempre. E, como vocês podem ver, né, ele tá até verde, né? Esse é bem amarelo, mas ele tá verde por causa da iluminação. Eu lembrei de apagar a luz só no finalzinho, só no final da gravação, mas deu para vocês verem bem, né? A produção dessa maquiagem. Também aplico ele nos cílios inferiores, vou aplicando aos poucos, deixando bem esfumado. E aí eu lembrei de apagar a luz. Olha só como ficou a tonalidade da maquiagem real. Lembrei de apagar a luz bem no final, antes tarde do que nunca, pelo menos vocês conseguiram ver como a luz influencia na maquiagem. Aqui na sobrancelha, eu estou esfumando a pomada da Anastasia, mas assim, bem pouquinho, quero manter a sobrancelha bem natural, não quero algo carregado, é mais para criar um sombreado onde tem um pouquinho mais de falha. E logo após eu venho com um gelzinho de sobrancelha para deixar tudo em pé, tudo levantadinho. Não gosto de sobrancelha espetada, mas eu gosto dela bem penteada. E esse gelzinho é o gelzinho da Oceane. E ele fixa por muito tempo, ele consegue deixar a sobrancelha no lugar por muitas horas. Então é um gelzinho que eu tenho gostado bastante. Testei várias marcas.
Muitas delas me decepcionaram bastante, mas esse aí ganhou meu coração. Ele é da Oceane. Esse batom que eu estou usando é o batom Efeito Gloss da Hot Makeup. É um batom de fácil aplicabilidade, é um batom com uma tonalidade muito bonita. Porém, eu gostaria que a boca tivesse ficado um pouco mais rosada. Assim que eu comecei a aplicar o batom, eu já vi que a cor ficou mais para o pêssego. Eu queria um tom mais quente, mas já estava tarde, acabei não retirando para passar outro, deixei esse mesmo. Ficou bem legal na produção, poderia ter ficado um pouco mais rosado porque eu queria uma produção monocromática. Aí acabou fugindo da produção monocromática que eu tinha pensado. Mas gostei do resultado, a aplicação sempre pelo meio e aí eu vou ligando as laterais para o centro, né? Igual eu sempre passo. E esse foi o tutorial de hoje, pessoal. Se você gostou, não deixe de inscrever no canal da mamãe e ativar o sininho para perder nenhuma notificação. E também já segue a mamãe lá do Instagram, que é Flávia Oliveira Makeup. Espero que vocês tenham gostado. Minha mamãe fez com muito carinho para vocês. Beijo!